Boa noite, meus irmãos. Abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, do 19 ao 29, onde está escrito: Ao sair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus posto no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê, e as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus vem ao encontro dos seus discípulos, é a nossa mensagem. Deus sempre vem ao encontro dos seus discípulos, ou do seu povo, dos seus amados, dos seus escolhidos. Foi ao encontro de Abraão, foi ao encontro de Moisés, foi o encontro do povo de Israel no Egito, quando estava escravizado. Foi o encontro de Josué, para lhes dar vitória sobre Gideão, ali os muros de Jericó, os muros de Jericó. Foi o encontro de Elias, quando estava fugindo de Jezabel, dizendo: Elias, que está escondido, homem, sai dessa caverna, vem para fora. Foi o encontro de Davi, para lhes dar muitas vitórias. Enfim, o povo de Deus sempre teve a presença de Deus, que o buscavam, E Deus é esse Deus maravilhoso, que vem sempre ao encontro do seu povo. Não é diferente com Jesus. Jesus havia de ir ao som dos céus, de partir, de estar com o Pai eternamente, de sentar à direita do Pai, de reinar eternamente. Os seus discípulos haviam de ficar só aqui na terra, no sofrimento, nessa tribulação do mundo. Então Jesus Cristo vem ao seu encontro. Mas eu achei aqui os 3 motivos para nós falarmos a respeito de por que Jesus Cristo veio ao encontro dos seus discípulos. O primeiro motivo, estamos aqui registrado, é porque para enviar-lhes ao mundo todo. Essa é a vontade de Deus. Quando Deus escolheu Israel,
para que Israel, como nação, testemunhar do Deus Todo-Poderoso, do Criador de todo o universo, do Deus eterno, para todas as outras nações. Não era para ficar restrito a eles, para ter eles com aquele brinquedinho, né? Uma coisa mais preciosa. Não! Eles eram homens, pecadores, semelhantes a todos os outros homens. Mas Deus escolheu um povo para testemunhar da sua presença. Então, a vontade de Deus é que todos os homens, que os seus servos, que os seus escolhidos, vá pelo mundo todo e pregue o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, é a vontade do Pai que haja um testemunho vivo daquilo que Ele tem para a humanidade. A outra questão é que Jesus Cristo leva muito a sério o serviço ao Pai. Ele veio com muita seriedade, com muito afinco, com muita veemência, cumprir a vontade do Pai. Foi com muito ardor espiritual. Foi com muita luta, foi através de muita força, muito esforço, muita batalha, que Jesus Cristo estava ali fazendo a vontade de Deus. Era perseguido por todos os lados, era perseguido, certo? Então Jesus veio para servir, estava ali para servir, disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É uma coisa muito importante estar na presença de Deus para servir ao Senhor. Tal como o filho, como diz Mateus 20, 28, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Assim é a vontade do Senhor, que todos os homens estejam ali na batalha, no labor espiritual, trabalhando pela causa do Senhor. Por isso, ele determina lá em Deuteronômio que aqueles que tiver a sua palavra, pelo qual ele está dando a sua palavra, né, possa forçar de uma certa forma a sua palavra para até os seus filhos, mostrar que é uma coisa muito importante, que é a mais importante, é a palavra de Deus, é estar cumprindo a palavra de Deus. Veja o que ele diz em Mateus, em Deuteronômio 6, 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Assim é a palavra de Deus. Deus quer que você esteja envolvidos constantemente no labor da sua obra, no realizar da sua obra. Então, uma das questões, Jesus Cristo vem de volta para se apresentar aos seus discípulos depois da sua ressurreição, é justamente para inculcar neles essa questão. Tanto que ele disse: agora vos envio a todo mundo. Depois de ter dito que enviava a todo mundo, ele lhe soprou o Espírito Santo. Recebei, pois, para esta grande obra, o Espírito Santo. E ele soprou sobre os discípulos. Assim como eu tenho o Espírito Santo, assim como eu vim cheio do Espírito Santo, assim também envio vocês cheios do Espírito Santo para pregar a minha palavra. A outra questão pela qual Jesus Cristo veio para seus discípulos novamente, para se apresentar, aparece a eles, é para estar
mostrando para eles a dureza dos corações deles, os seus próprios pecados, o que é o homem, como é de fato o homem. Veja que não foi tão somente Tomé que negou e que não creu. Foram todos depois de Jesus Cristo for preso para ser morto, saíram correndo, se escondendo por toda parte. Pedro, arrojado, querendo se fazer de poderoso, de grande, valente, na hora exata negou Jesus Cristo. Como Jesus Cristo havia dito: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro o negou, mostrando que era um homem semelhante a qualquer outro, sujeito às mesmas fraquezas de todos os homens. Então Jesus Cristo veio para isso, voltou para mostrar para eles que eles têm que saber quem são eles, como eles são falhos, como eles são infiéis, como eles são imperfeitos, como eles são incapazes de por si só cumprir a minha palavra, de me obedecer, de ser fiel a mim. Os meus ensinamentos que eu passei para eles durante todos esses 3 anos, eles não vão cumprir coisa nenhuma, não vão fazer isso coisa nenhuma, não vão realizar coisa nenhuma, não vão praticar coisa nenhuma, e eu vou dizer isso para eles. Vou dizer isso para eles, mostrou o quanto eles eram duros de coração, ingratos, imperfeitos, traidores, certo? Incrédulos. E Jesus Cristo foi a Pedro também: Pedro, tu me amas? Mostrando a ele: Pedro, vi na hora que você me negou 3 vezes, você é isso aí, rapaz. O apóstolo pode dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que em Jesus Cristo não via formosura, beleza alguma, não via formosura nenhuma, nada que nós pudéssemos olhar para ele, que pudéssemos desejar, porque ele estava vestido com a nossa capa, vestido com a nossa pecaminosidade. Até o Pai não pôde olhar para Jesus Cristo, quando ele confessou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque você está com a veste do pecado, a veste de todo o mundo, a podridão do mundo está aí envolvida em você, está levando toda essa carga da pecaminosidade de toda a humanidade. Veja como diz aqui em Isaías 53, o versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como um raio de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Portanto, é isso. Quem queria dizer: aquele é meu irmão, aquele que está na cruz é meu parente, é alguém que eu quero estar junto com ele, olha, é aquela pessoa mais importante. Não, eles enojavam, desconjuravam, certo? Cuspiam, blasfemavam. É a coisa mais nojenta, está ali em cima, está ali naquela cruz. Pois é, Jesus Cristo estava vestido das vestes imunda de todos os homens. É isso que Jesus Cristo veio para dizer a Pedro, para dizer a Tomé, para dizer a todos aqueles que estavam ali reunidos, lamentando a morte do Mestre.
De forma, meus irmãos, que uma das questões, sim, que nós queremos dizer aos irmãos é que Jesus Cristo veio por isso, para mostrar a dificuldade do ser humano em cumprir a vontade do Pai. Ainda tem muitos que pregam o livre-arbítrio. O homem tem que aceitar. Se o homem aceitar, será salvo. Que aceitar coisa nenhuma, o homem está morto, os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Se Deus vier ao encontro deles, eles serão fulminados, porque a santidade de Deus não suporta a podridão que está no ser humano. Este é o ser humano, e é isso que Jesus Cristo vem dizer para eles, e é isso que o Senhor Jesus Cristo vem dizer para estes homens, que eles estão nessa condição deplorável, certo? Que não são de confiança mesmo, não são de confiança. Você não é de confiança, não adianta. Nem você mesmo acredita em você, nem você mesmo acredita em você. Aquilo que você quer fazer, você não faz. Porém, aquilo que você não quer fazer, isso você faz. Paulo, olhando para ele, homem miserável que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como sou imundo, como sou podre, como não presto, como sou ingrato. Esse é o homem, e Jesus Cristo veio para isso, para dizer: eu sei quem são vocês, eu sei quem são vocês. A outra questão que Jesus Cristo vem para os seus discípulos novamente, se apresenta a eles, é para reconciliação e confirmar o seu chamado, dizer que os discípulos estavam perdoados, que estava tudo em paz. Não estamos mais em guerra. Não estamos mais em guerra. Apesar de vocês, apesar de eu saber tudo sobre vocês, apesar de eu estar lançando o rosto de vocês, Pedro, esse está de cabeça baixa, não pode nem olhar para mim, depois da experiência que ele teve lá no Calvário, né? Está aí cabisbaixo. Você, Tomé, também não é um bem-aventurado, porque bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, tá certo? Então, mas eu agora venho me reconciliar com vocês, venho dizer que o meu sacrifício, venho dizer que o meu derramado sangue na cruz, venho dizer que os espinhos, a coroa que ele vem de espinhos na cabeça, essa o Pai recebeu com reconciliação, com propiciação para os seus pecados, como está escrito em 2 Coríntios 5:22, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Pois é, ele se fez pecado, se fez imundo, se fez podridão, para que ele pudesse também tomar sua justiça, ou nos dar da sua justiça, aplicar a sua justiça no ser humano, nos seus amados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão agora em Cristo Jesus. É porque você é bonzinho? É porque você é uma pessoa maravilhosa? É porque você é muito bom? É porque você fez alguma coisa boa e Deus se agradou? Não é por isso. É porque Deus cumpriu a sua justiça em Jesus Cristo, para que pudesse te aceitar, para que pudesse ter a reconciliação com o ser humano, ter reconciliação com ele. No instante que aquele que jamais pecou tornou-se pecador por nós,
quando o único homem sem pecado foi vestido com os pecados de todas as pessoas no mundo inteiro, Deus não ordenou que seu exército celestial fosse livrá-lo. Não, né? Não foi assim, porque o Senhor tinha a convicção de que melhor seria se seu próprio filho sofresse por nós a desistir de nós, certo? Ele podia ter mandado um exército de anjos, vai lá, livra meu filho, tira daquela podridão, tira daquela angústia, tira daquela vergonha, tira meu filho de lá, vai lá, tira ele. Mas não tira não, porque eu vou usar essa graça, vou usar essa obra, vou usar esse sacrifício para abençoar o povo, para trazer o povo para mim, para salvar as pessoas que crerem, que confiarem em mim. Tá certo? Então, a terceira coisa pela qual Jesus Cristo teve que voltar para os seus discípulos, para se apresentar novamente aos discípulos, foi para buscar uma reconciliação com os seus discípulos, para dizer: ó, meus discípulos, vocês estão agora perdoados, vocês estão agora reconciliados. Pedro, você me ama, Pedro? Mais do que todos estes, Pedro? Como você quer amar? Como você desejou amar, Pedro? Você me ama? Eu gosto, Senhor, eu gosto do Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amas mesmo com amor ágape? Pedro respondeu com amor filho. Ah, Senhor, eu gosto. Eu gosto do Senhor como gosto dos meus irmãos. Apacenta os meus cordeiros. E Jesus Cristo perguntou pela terceira vez, e Pedro ficou com a cabeça baixinha, abaixou a cabeça, triste, quebrantado. Mas Jesus Cristo disse: não se preocupe não, estou enviando vocês, estou confiando a obra que o Pai me conferiu, me confiou, eu estou agora confiando a vocês. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder, que agora vocês foram resgatados, agora vocês foram reconciliados, agora vocês estão na presença do Pai, vocês podem ir ao Pai através de mim. A oração que eu fiz dizendo ao Pai: Pai, eu quero que sejam um comigo, Pai, assim como eu sou contigo, está valendo, é verdadeira. O Pai aceitou. Portanto, podem ficar tranquilos, que o Pai está agora de braços abertos para receber a todo aquele que também forem escolhidos para ser aplicado esse meu sacrifício, essa minha obra de salvação. Você é uma dessas pessoas? Está me ouvindo? Deus te abençoe. Você ama este Deus? Você tem sido tocado pelo Espírito Santo? Você é capaz de crer? Então Deus te abençoe. Permaneça nessa graça, em nome de Jesus. Amém.